Olá, amigos do Canal Proibido. Hoje estamos trazendo para vocês mais um relato sobre o umbral. A história de hoje é Umbral, um pastor pecador. Vamos a mais este relato chocante. A cidade de Monte Claro estava lotada naquela noite. Milhares de fiéis se espremiam sob o calor sufocante do templo, os olhos fixos no homem que discursava do altar. Sua voz, potente e carregada de emoção, ecoava como uma promessa viva. O pastor Samuel Torres não era apenas um líder religioso, ele era um espetáculo. Movia-se com grandiosidade, erguendo as mãos ao céu, o terno impecável reluzindo sob os holofotes, o rosto suado, transmitindo um fervor quase hipnótico. "O Senhor me revelou que hoje teremos um milagre", bradou, e a multidão explodiu em gritos e aplausos. Nos primeiros bancos, fiéis choravam, tremiam, erguiam os braços em desespero. Muitos haviam doado o que não tinham, movidos por promessas de bênçãos. A maioria sequer duvidava de que algo divino acontecia ali. Nos bastidores, porém, Samuel sorria internamente. Ele era um mestre do teatro, um manipulador habilidoso. Seu objetivo nunca fora salvar almas, mas encher os cofres. Por anos, construiu um império às custas da fé alheia. Prometia curas que nunca ocorriam, garantia bênçãos que jamais chegavam. Suas orações eram roteiros ensaiados, os testemunhos, encenações bem planejadas. Convencera milhares de que doações em dinheiro aceleravam milagres, e o dinheiro fluía, dia após dia, em quantidades absurdas. Com ele, Samuel comprou mansões, carros de luxo e viveu cercado de riqueza, mas nada era suficiente. Ele queria mais poder, mais controle, mais adoração. Gostava de ver os fiéis rastejando diante dele, de sentir-se acima de tudo. E todos, no entanto, ninguém engana para sempre. Naquela noite, ao deixar o templo após mais um culto milionário, Samuel sentiu uma pontada no peito. Respirou fundo, tentando ignorar, mas o aperto intensificou-se. Seu coração falhou. No instante seguinte, ele caiu, agarrando a camisa como se pudesse segurar a própria vida. Gritos ecoaram ao redor, passos apressados o cercaram, mas tudo começou a escurecer. O calor sufocante de seu corpo deu lugar a um frio glacial. Samuel Torres estava morto. Ele acordou na escuridão. Tudo ao seu redor era sombra e silêncio. Seu corpo parecia flutuar no vazio, sem chão, sem paredes, sem nada a que pudesse se agarrar. Tentou gritar, mas a voz não saiu. Um vento gelado o atravessou, carregado de murmúrios indistintos, como se milhares de pessoas rezassem em desespero sem jamais serem ouvidas. De repente, um clarão distante iluminou o horizonte. Samuel se viu de pé sobre um solo áspero, irregular, como ruínas de uma cidade devastada. Prédios altos e retorcidos erguiam-se ao seu redor, inclinados como se prestes a desabar. As ruas, cobertas por uma neblina cinzenta, ecoavam preces e lamentos abafados. Foi então que ele a viu, uma grande estrutura à sua frente, uma igreja. Mas não era qualquer igreja, era o seu templo, ou pelo menos uma versão sombria e morta dele. As paredes estavam rachadas, o teto enegrecido como se queimado. O letreiro, na entrada, ainda exibia o nome que ele escolhera em vida, Igreja da Luz Eterna. Um arrepio percorreu Samuel. Nada fazia sentido. Ele morrera. Por que estava ali? Lentamente, subiu os degraus e empurrou as portas. Elas se abriram com um rangido longo e agonizante. Dentro, a visão o congelou. Os bancos estavam lotados de sombras, centenas, milhares delas. Não eram pessoas, mas silhuetas sem rosto, formas escuras, imóveis, enfileiradas como uma plateia fantasmagórica. O altar permanecia como ele lembrava, mas algo estava diferente. O púlpito estava lá, o microfone também, só que agora ele estava do outro lado. Samuel abriu a boca, mas sua voz continuava muda.
De repente, uma ordem ecoou das sombras: pregue! Ele olhou ao redor buscando a origem do comando, mas só encontrou o silêncio opressor. A voz voltou, mais forte: pregue! Algo tomou seu corpo. Suas pernas moveram-se sozinhas, e antes que pudesse resistir, ele estava no púlpito. O microfone ligou-se sozinho. Então, ele começou a falar, mas não era sua voz. As palavras saíam sem que ele as escolhesse, todas as mentiras que pregara em vida. Cada sermão forjado, cada promessa vazia, cada manipulação. Ele não tinha controle. As sombras o ouviam em silêncio, mas algo estava errado. Quanto mais falava, mais elas se aproximavam. O púlpito parecia encolher. Samuel tentou parar, mas sua boca continuava despejando falsidades. As sombras avançaram. A primeira subiu ao altar. Ele tentou recuar, mas o púlpito o prendia. Quando a sombra tocou seu braço, uma queimadura lancinante o fez gritar, sem som. A dor era insuportável, como brasas vivas corroendo sua pele. Ele tentou se soltar, mas suas pernas estavam presas. O púlpito, outrora seu palco de poder, tornara-se sua prisão. As sombras começaram a sussurrar, palavras cortantes e acusadoras. Frases que ele mesmo dissera. Deus me revelou que, para ser curado, você deve doar tudo que tem. Se duvidar, a maldição cairá sobre sua casa. A fé se mede pelo que você entrega ao Senhor. Cada frase trazia uma nova onda de dor. Seu corpo espiritual se contorcia, mas ele não podia fugir. Então, viu os rostos. As sombras ganharam formas que ele reconhecia. Fiéis que confiaram nele. Pessoas que entregaram suas economias esperando milagres que nunca vieram. Uma idosa surgiu à sua frente, o rosto pálido, os olhos fundos. Ele a lembrou. Ela vendera a casa para doar à igreja e morrera abandonada. Por que não me salvou, pastor? Sua voz era um lamento, a pele esfarelando como cinzas. Atrás dela, outros apareceram. Crianças doentes, homens desesperados, mulheres em prantos, todos que ele enganara, explorara, destruíra. Seus olhos vazios brilhavam com desprezo. De repente, ergueram as mãos ao mesmo tempo e o puxaram. Samuel caiu do púlpito. O chão se abriu como uma fenda e ele afundou, arrastado por mãos invisíveis. O templo desmoronou ao seu redor, o teto rachou, os bancos explodiram em estilhaços, os vitrais se despedaçaram. No meio do colapso, ele caiu no vazio, acordou em outro lugar. O ar era denso, difícil de respirar. O calor queimava sua pele, mas não havia sol. O céu era uma massa escura de nuvens, girando como uma tempestade eterna. Samuel se levantou, atordoado. Estava em uma cidade diferente, de ruas estreitas e vielas retorcidas. As construções pareciam igrejas destruídas, com torres quebradas e altares cobertos de fuligem. Nas esquinas, figuras ajoelhadas murmuravam orações incessantes, sem resposta. Bem-vindo ao Vale de São Lucas, ecoou uma voz. O som de preces misturava-se a gritos distantes. Por todo lado, havia púlpitos abandonados, estátuas de pastores chorando sangue, paredes marcadas com falsas promessas. Samuel caminhou até a praça central, onde viu uma multidão. Pregadores, acorrentados, homens e mulheres como ele, gemiam sob o peso de correntes que se apertavam a cada instante. Acima deles, um trono. Nele, uma figura alta, de túnica negra, o rosto oculto por um véu escuro. Sua presença era sufocante. Samuel sabia quem era. O juiz do vale, Samuel Torres, trovejou a voz do juiz. Por décadas usou a fé para enganar. Pregou mentiras em nome de Deus. Agora está onde pertence. Correntes surgiram do nada, enlaçando seus pulsos e tornozelos. Ele resistiu. Eu fiz o bem, converti milhares. Sua voz saiu trêmula, desesperada. O juiz ergueu a mão. Espelhos.
Surgiram ao redor, refletindo seu passado. Ele contando dinheiro, expulsando uma mãe que pedia ajuda, sorrindo ao comprar luxos com as ofertas. As correntes se apertaram. Samuel gritou, mas ninguém se importou. Você será julgado pelo peso das suas palavras, declarou o juiz. Elas o prenderão até que reste apenas silêncio. Então o pior aconteceu. Samuel começou a perder a voz. Cada mentira dita em vida tornava-se um peso invisível. Sua garganta se fechou. Ele tentou falar, mas não conseguia. Seus pulmões ardiam, o desespero crescia. O juiz o observava, impassível. Samuel caiu de joelhos, preso para sempre, ou até que alguém o salvasse. Mas quem salvaria um homem como ele? De repente uma luz cortou o céu negro. Um grito ecoou e as nuvens giraram como um furacão. As sombras recuaram. O juiz levantou-se tenso. As correntes enfraqueceram. Uma figura surgiu na praça envolta em luz, seguida por seres de vestes brancas com lanternas brilhantes. Eram socorristas espirituais. Vieram resgatar alguém. Mas quem? Um deles parou diante de Samuel. Seu rosto era sereno, mas triste. Você ainda tem escolha? Disse. Samuel tremeu. Por quê? Sua voz saiu fraca. Porque há almas orando por você, respondeu o socorrista com compaixão. Imagens surgiram, homens, mulheres, crianças, não os enganados, mas os que, apesar de tudo, pediam por sua alma. A luz se expandiu, as correntes se partiram e Samuel caiu nos braços dos socorristas. A praça sumiu. Ele despertou em um novo lugar. O calor opressivo desaparecera, o peso das correntes também. O chão era de pedra clara, o céu cinzento, mas não sufocante. Estava na colônia Nova Esperança, deitado em um leito simples, entre outras almas em recuperação. O mentor que o resgatara aproximou-se. O umbral ainda está em você, disse. Mas agora tem a chance de aprender. Samuel fechou os olhos. Não estava salvo. Apenas começava um longo caminho de reparação. Uma coisa, porém, era certa. Nunca mais subiria a um púlpito para mentir. A voz que usara para enganar agora serviria a outro propósito. Talvez para ajudar, pedir perdão ou buscar redenção.